Olá, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês mais um discipulado para você. Hoje vamos para a nossa parte 6, né? Nós estamos aqui, né, falando sobre assuntos muito importantes dentro do nosso discipulado. E hoje vamos para a nossa aula 6, né? O curso é Evangelismo de Oração, né? Evangelismo de Oração. E hoje estamos terminando a lição 3, né? A lição 3, que o tema é como transformar o clima espiritual. Então, estamos terminando hoje com 6 partes, né? Então, para você ver que essa parte são partes importantes, eu procuro o mais possível ajudar para podermos desenvolver aqui o nosso trabalho. Vamos lá? Nós paramos aqui sobre as questões das pontes, né? Das pontes. E hoje vamos falar sobre vestir a armadura, né? Nós falamos aqui que não adianta fazer tantas coisas se você não está bem armado com Deus, está vestindo as armaduras de Deus. A armadura de Deus é vestir a veste de Deus. E essas vestes são muito importantes para poder desenvolvermos um trabalho correto de evangelismo. Vamos lá? Vamos lá. Não só vista a armadura, vista toda a armadura. Esse que é o ponto. Ser forte no Senhor, no contexto de toda a epístola, significa colocar pontos sobre essas 6 lacunas. Eu falei ponto, mas é lacunas, né? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre as 6 lacunas aqui. Olha só que interessante. É muito importante que você aprenda e atente nessas lacunas, porque elas são muito importantes para o seu trabalho evangelístico. Evangelismo, vamos lá. Deixa eu só funcionar aqui. A primeira dela é não há judeus e nem gregos. Aqui nós vamos falar sobre a lacuna étnica, né? Romanos capítulo 10, versículos 12 diz o seguinte: portanto, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aqui, a primeira lacuna que nós temos que vencer é a lacuna, vencer e preencher é a lacuna étnica. É aquela lacuna das questões nação, a nação, o seu povo, as culturas, na verdade. Né? Porque você vê que o nosso Brasil, principalmente, nosso país, ele é um país com as loucuras, as culturas loucuras, com as culturas bem diversificadas, né? E aí até mesmo fazer missão no Brasil é um desafio muito grande. Imagine fazer missão em outras nações, evangelizar outras nações. E aí vem aquela coisa, se nós às vezes não estamos conseguindo resolver o nosso problema aqui no Brasil, imagine em outras nações. Então nós temos que vencer isso. Então, a primeira aqui é a lacuna, preencher a lacuna ética, vencer essa lacuna. Você saber lidar com as culturas do modo geral. Por isso que é muito importante, antes de qualquer coisa, você for fazer um trabalho missionário, você procurar, né, entender as culturas de cada nação, Nós temos aqui a segunda lacuna, que que nem Paulo, nem Pedro e nem Apolo. Agora vamos falar sobre as lacunas denominacionais e ministeriais. Além de nós termos um país diversificado de culturas, nós temos também um país ou uma nação diversificada de ministérios, de denominações, saber lidar com cada denominação. Uma coisa que às vezes a gente não abre muito mão, eu principalmente não abro mão, é que uma igreja criada, oriunda de uma rebelião, aí, meu irmão, aí não tem como, né? Não tem como você se adequar a ela. Mas, tirando fora disso, tirando as questões, as denominações, porque cada uma tem a sua filosofia, cada um tem a sua liturgia, a sua forma de liturgia, e nós temos que respeitar isso. Né? E ministérios, né? Hoje em dia as pessoas querem
criar cargos, tudo bem. Cria um cargo para lá, cria um cargo para cá, e no final das contas vai ser a mesma coisa. Mas tudo bem, querem pensar assim, deixe de pensar. Mas a questão é não criar nenhum problema para isso. Isso não pode ser um problema de evangelização. E quando nós criamos um problema para isso, a gente vai ter muitos problemas mais sérios mais tarde. Então, essa lacuna tem que ser preenchida também. Temos também, em terceiro lugar, nem homem e nem mulher, que é a lacuna entre sexos. Não pode haver essa lacuna entre homem e mulher, que o homem é maior do que a mulher é maior do que o homem, né, dentro da igreja e tal. Hoje se discute muito sobre a questão de mulheres serem pastoras. Bom, eu não quero discutir com isso, nunca vou discutir sobre isso, nem vou dar nenhum parecer, porque a Bíblia em si ela não dá nenhum parecer, nem a favor e nem contra a mulher ser pastora ou pastorear uma igreja. Né? Ela aí usa uns termos que às vezes são chamados de machistas, né? Então tem que tomar muito cuidado, até mesmo para a gente poder fazer essa distinção. E quando é feita essa distinção, nós criamos uma lacuna e criamos problemas sérios no desenvolvimento evangelístico. Então, vamos tomar cuidado com isso. Eu vejo isso com muita seriedade. Olha o que diz aqui, Gálatas, capítulo 3, verso 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, e nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. A gente pega esse versículo, aí ela não diz que a mulher pode ser, que o homem não pode ser, então a gente fica criando discussões onde não há discussões. Bom, cada um tem seu cada um, né? E vamos respeitar isso também. Por isso que vamos parar de usar a rede social para falar coisas que a Bíblia não fala nem a favor e nem contra. Quando a Bíblia não fala a favor nem contra, então é preciso que a gente fique silêncio também sobre isso também. Então são as lacunas entre sexos. Vamos lá, vamos para a quarta. Pais e filhos, mestres e escravos. Agora são as lacunas entre idades e classe social. Olha o que ele diz aqui, Efésios, né, capítulo 6, verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Não há parcialidade com o nosso Senhor. E também não deve haver parcialidade entre nós. Então, essa lacuna que nós criamos, a questão de idade, gente, vamos tirar fora disso, né? Porque hoje alguém está com 60, com 70 anos, e outro está com 20, e deve haver ali aquela diferenciação. Não faça isso. Também a questão social, a questão da classe social, que é rico, pobre, médio, né? Também não pode ver. A igreja ela é essa multiforme, porque ela derruba qualquer tipo de barreira como essa, referente às questões sociais também. Então, por isso temos que também respeitar isso também. Tem o mesmo Pai e o Senhor dos céus. E a quem não há parcialidade. Depois de implementar esta importantíssima manobra defensiva, Paulo aponta para o inimigo e destaca a necessidade de nos fortalecermos no poder do Senhor a fim de tomarmos agora a ofensiva. Lembrando que a ofensiva só vamos tomar a ofensiva quando a nossa defensiva estiver completamente ajeitada dentro dos seus mínimos lugares ou exatos lugares. Então vamos tomar cuidado com isso. Eu estou vendo aí, em alguns casos, nessa experiência que temos com 37 anos no Evangelho, quantas pessoas eu já passei por isso e vejo muitas pessoas ainda passar. Eu estou aprendendo, outras pessoas não querem aprender a passar por esses problemas, querem já de imediato entrar de sola, isso não vai dar certo, né? Eu me lembro uma vez eu conheci uma irmã que eu aconselhei ela, toma cuidado, não vai muito cedo ao pote,
vamos lá devagar, vamos ler mais escrituras, vamos nos alicerçar mais. E ela ouviu, mas não atendeu. Conclusão, ela acabou se desviando, ficou um bom tempo fora do evangelho. Então é o que acontece, a tendência sempre é essa. Infelizmente as pessoas não querem se alicerçar, não querem se fundamentar, e aí para se fundamentar precisa estudar, precisa ler, precisa a leitura ser aplicada no seu dia a dia, né? É importante notar que, por 2 vezes nessa passagem, Paulo indica a necessidade de vestirmos toda a armadura de Deus. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre a armadura de Deus. É claro que eu tenho que deixar aqui a minha nota. Nós temos no nosso canal Ministério Opa, anota aí. Canal no YouTube Ministério Opa. É assim mesmo, é Ministério Opa. E lá nesse canal nós temos uma playlist de, acho que são 8 aulas sobre a 8 aulas sobre a armadura de Deus. Então você entra no canal, né? Nesse canal, se você quiser se aprofundar mais, hoje eu não vou aqui me aprofundar, né? Mas eu vou. Nós vamos aqui trazer a ideia para o lado evangelístico. Lá a gente abrange tudo. Aqui a gente vai só trazer a ideia do lado evangelístico, que é o nosso tema de hoje. Vamos lá? O primeiro elemento é o cinto da verdade, que fala sobre sentimento, sobre emoção. O texto está aqui em capítulo 6 de Efésios, versículo... eu vou ler na minha Bíblia, né, para poder não atrapalhar aqui a ida e vindas, né, do aplicativo aqui. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 14, a parte A do versículo 14, que diz o seguinte: portanto, fique firme, cingindo-se com a verdade. O cinto da verdade. Vestimos esse cinto quando o Espírito da verdade, convencermos-nos de nossa pobreza espiritual e de nosso pecado. E nos revelou a maravilhosa salvação que nos foi oferecida em Cristo. Aí nós temos aqui o Mateus capítulo 5, verso 3, que nós conhecemos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu preciso, primeiramente, estar cingido, né, da verdade. Né? A verdade tem que, de alguma forma, trabalhar na minha vida. E se ela não trabalhar na minha vida, eu não vou conseguir controlar as minhas emoções, não vou conseguir lidar com esse sentimento, porque as afrontas vão ter, os confrontos vão ter, quando você for fazer o trabalho evangelístico, e se você não tiver, né, uma estrutura, algo que venha te fortalecer, te cingir, te costurar de uma forma bem precisa, que é a verdade, que é a palavra de Deus, eu acredito que você não vai conseguir muita coisa, não. Entendeu? Então, por isso temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá? Vamos para o segundo elemento. O segundo elemento é a couraça da justiça, que é a santificação, a purificação. Aqui, na parte A, diz: vestindo a couraça da justiça. É a parte A, capítulo 6, verso 14. É a justiça de Cristo que apropriamos pela fé em sua morte expiatória. Vestimos essa couraça no dia que recebemos a salvação. Então, como diz Jesus lá no capítulo 5, verso 6 de Mateus, que ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu só vou me santificar, eu só vou me purificar se eu me apropriar da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela vem da verdade, a verdade vai me revelar a justiça, e eu vou me apropriar da justiça de Deus. Aí tem aquela coisa que fala aí fora, né? Às vezes eu vou entrevistar uma pessoa que perdeu seu ente querido por uma questão de discussão, alguém assassinou outro, e ele falou assim: eu quero justiça. Só que, se a gente for levar em conta ali esses assuntos, se a gente for trabalhar dentro da área bíblica, da área graça de Deus,
a gente vai ver que eles não estão pedindo justiça, estão pedindo vingança. Eles querem que aquela pessoa pague, né, tudo. E quando nós falamos da graça, né, olha só, né, eu tenho muito, a gente vai trabalhar isso muito aqui no nosso dia a dia. Aí não nesse canal, mas no canal do Ministério do Lopo. Aqui a gente trabalha só com o discipulado, mas lá você pode entrar no canal, escreva lá no canal também, como também você não inscrito, escreva também aqui. E sobre a graça, porque agora tem que trabalhar sobre isso. Eu estou trabalhando na minha vida sobre isso, né? A gente está com 37 anos do Evangelho, a gente tem que aprender mais um pouquinho, se evoluir mais, entender mais o que é graça. Então, a graça tem a ver com isso, né? Primeiramente, você vai se você se santifica, se você se purifica, é porque você está comendo, você está se fortalecendo interiormente, né? E essa comida vai te fazer ficar sendo uma pessoa saciada de Deus. Né? E você vai comer, mas para isso acontecer, é preciso que você se apodere da verdade, que você leia, estude a verdade, para você chegar lá, ok? Vamos para o nosso terceiro elemento. Deixa eu só posicionar aqui, que o terceiro elemento é bem grande, né? Tem mais que eu vou te falar aqui. O terceiro elemento é os pés calçados com o evangelho da paz. Fala sobre equilíbrio, sobre paz. Então, se você for evangelizar, não haver um equilíbrio e não for trazer equilíbrio para a sociedade, trazer paz para a sociedade, aí vai ter problemas. Mas para isso é preciso que, primeiramente, você se cinja da verdade, que você se coloca a couraça da justiça, né? E depois você vai entrar assim, você vai transmitir a paz, porque você já está calçado, no que está calçado, você já está cingido, já está com a sua couraça já cingida por Deus, com a justiça de Deus, e agora, para trazer paz, fica mais tranquilo. Nós queremos derrubar o diabo, queremos acabar com a asa do diabo, é pregar a paz. É a coisa que às vezes vê, quando não acontece. Hoje as igrejas vivem em pé de guerra. E vemos na rede social uma turma de pastores bem renomados, com muita influência, criando guerra contra políticos e assim por diante. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso não é evangelismo. Para que possamos visualizar melhor ou descrever isso, como calçar os pés do Evangelho da Paz, né? Quando calçamos nossos pés, os nossos sapatos e sandálias, é porque vamos caminhar. Porque se a gente vai caminhar, tem que estar bem calçado. E para caminhar, tem que transmitir e caminhar com paz. Nas estradas, nas ruas, eu também vejo quando tenho esse problema, né? Às vezes eu tenho, esses dias eu passei, estava dirigindo, eu não sei se estava com o meu carro, aquela da empresa, não lembro agora, e eu fiquei muito brabo, mas depois eu comecei a me policiar. Ô Wagner, cadê a graça, Wagner? Cadê a graça? Cadê a paz? Cadê o equilíbrio? Né? Eu fico me policiando sobre isso. É por isso que nunca devemos usar sapatos quando vamos dormir, né? É só quando vamos caminhar. Portanto, a instrução de vestir esta peça da armadura significa que devemos não apenas caminhar, mas caminhar em paz. Estou sugerindo que o propósito desse elemento é que Satanás seja esmagado debaixo dos nossos pés. Enquanto nós vamos caminhar em paz, estamos esmagando as obras do diabo. Porque as obras dele são vingança, as obras dele é confronto, e as obras do evangelho é paz, é tranquilidade, é equilíbrio. Aqui nós vamos como vamos caminhar em paz? Primeiramente, vamos lá. Primeiramente, vamos caminhar em paz através de comunicar paz àquele que tem nos amaldiçoado. Agora vamos para a Bíblia agora. Eu vou usar o aplicativo. Capítulo, deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 5. Vamos lá, Mateus, cadê o Mateus aqui? Achei Mateus, capítulo 5, verso 43 ao 48, que diz o seguinte, vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos? Eu lhes digo, ame os seus amigos e ore pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai, que
de vocês, que está no céu, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem bem, como também para os que fazem mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam sobre seus amigos, é que estão fazendo o que estão fazendo a mais. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Perfeito aqui é teleio. Teleio é uma forma de dizer que você está chegando a um padrão de maturidade, de idoneidade. Isso é o perfeito aqui. Então, Jesus está ensinando para a gente, né, que tem que amar os nossos inimigos, né? É orar para os que perseguem, abençoar os que nos maldiçoam. Será que isso é difícil? Não. Não, você tem que pregar o evangelho dessa forma, né? Porque caminhar sem a paz, né, você vai transmitir justamente aquilo que o Satanás ele faz. É o que ele fala aqui. Para eu ser filho de Deus, eu tenho que pregar a paz. Eu tenho que pregar a paz. Porque o meu Pai do céu, ele prega sobre a paz, né? O que a Bíblia fala? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então ele veio trazer a salvação. E nós estamos aqui para isso. É para trazer também a salvação para os perdidos. Agora podemos ter, isto é um contragolpe no diabo, que costuma manter sob os pés dele. Agora a gente vai inverter. A forma de você pisar sobre Satanás não é ficar marchando na igreja. Oh, meu Deus. Fica lá, marchando. Não! Para de marchar. Por favor. Para de marchar. Eu estou falando, para de marchar. Vamos transmitir a paz. Porque as pessoas marcham na igreja, fica marchando na igreja e chega em casa, discute com os filhos, é uma violência total, é uma ignorância completa. Não adianta nada. O Satanás só ficou lá olhando para tua cara e disse, aí, vai, mas continua marchando. Marcha mesmo que eu estou marchando sobre você. É assim que está acontecendo. Você quer marchar sobre Satanás? É simples. Você vai trazer a paz na sua casa, vai trazer a paz no seu trabalho, vai ser, sabe, aquela pessoa que transmite tranquilidade, equilíbrio para quem está ao teu lado. Agora, podemos tê-lo sob nossos pés e esmagá-lo ali. E fazemos isso removendo qualquer legalidade que ele tenha sido entregue através da nossa ira. Através da nossa ira. Então, o que nós temos? Às vezes nós temos dado legalidade a Satanás e seus demônios para trabalhar nas nossas casas, nas nossas vidas, né? E como é que faz isso? Olha só. Vamos lá. Efésios capítulo 4, capítulo 4, verso 26 e 27. Olha o que diz aqui. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem. Não fique o dia inteiro com raiva. Isso é na versão de hoje. Não dê ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Não vão fazer isso. E como é que nós legalizamos isso? É o que estão fazendo aí fora. Em vez de pregar o evangelho da paz, estão pregando o evangelho de luta, de guerra, um evangelho de ira, de raiva, porque as pessoas vão lá para redes sociais e fazer descrição ou falar alguma coisa sobre política ou outra coisa semelhante, estão descrevendo aquilo que o diabo quer. Amado, tem muitos aí que dando lugar ao diabo e ainda querem obrigar a igreja a ser uma coisa. Não, a igreja não, aí começa a usar argumento bíblico que não tem nada a ver. E talvez, e sem contexto, na verdade, sem contexto. Então, vamos tomar cuidado com essas coisas, amados. Vamos continuar aqui. Agora, foi isso que aconteceu em Lucas 10, quando os 70 foram a todas as cidades, povoados, onde Jesus pretendia passar. A queda de Satanás e a sua expulsão de nossa esfera imediata são confirmadas pelo uso
do próximo quarto elemento, que é o escudo da fé, né? Que é a qual vai criar um fundamento para a gente, na verdade, da verdade que eu me cingi, né? E a verdade, ela me trouxe uma coraça, me trouxe uma proteção, que é a santificação, que é a purificação. Essa purificação me levou a entender que eu tenho que pregar a paz, só que aí eu estou no caminho, eu tenho que criar uma estrutura, porque eu vou ser confrontado. E para isso para isso não acontecer, eu preciso me proteger com o escudo da fé, com os fundamentos bíblicos. Aí tem que estudar. Aí está o problema. Muitos não querem estudar. Quer ler a Bíblia aleatoriamente, estudar a Bíblia de uma forma aleatoriamente. Não se estuda a Bíblia aleatoriamente. A Bíblia se estuda sistematicamente, de uma forma que venha nos trazer um raciocínio de Deus para as questões que vamos enfrentar. Tomar cuidado com essas coisas aí, entendeu? Então, quer apagar os dados inflamados do maligno? É simples, com a Bíblia. Jesus fez isso lá no deserto. Transforma essa pedra em pão. Não só de pão viverá o homem, mas de tua palavra de Deus. Usando o Deuteronômio. Outra vez, atira-te abaixo, né? O Senhor dará ordem, não tratarás o Senhor teu Deus. Está escrito isso. Adorarás a mim, adorarás. Não. Está escrito, adorarás somente ao Senhor. E somente a Ele a servirás. Ele não foi lá e ficou lá usando a rede social. Estou falando isso de mim, estou falando aquilo de mim. Não, ele apenas disse, eu não vou fazer isso. Eu não vou entrar nessa. Né? Está escrito. Né? É fundamento. Para isso acontecer, preciso que você estude. Eu já falei aqui várias vezes aqui no meu canal, se você pode ver as playlists anteriores, né, de todos os cursos que eu vejo, de todas as aulas que eu dei, eu sempre falo, a gente tem várias formas de estudar. Nós temos hoje academias teológicas, né? Elas não vão te fazer ser crente e nem te formar pastor, mas vão eu chamo elas de GPS da Bíblia. Elas vão te localizar para estudar de uma forma bem sistemática a palavra de Deus. Não temos a escola dominical, que ela é imprescindível, tem que estar lá. Né? Tem que ir para a escola dominical, sentar para ouvir. Eu já sei, sabe nada, tem que sentar para ouvir. Né? Tem o estudo bíblico na igreja, que sempre, muitas igrejas hoje ainda aderem a esse estudo bíblico. Vai lá, hoje tem o estudo de célula, também que é muito bom. Temos as pregações, que também são muito boas, e nós, pastores, temos que pregar de uma forma expositiva, bem clara, para poder trazer entendimento para as pessoas no seu viver cristão a cada dia. Tá? Setas nunca mais serão lançadas de perto, mas sempre à distância. Qual é a implicação nisso? Bom, o diabo não está mais por perto e agora está atirando contra nós à distância. Porque ele não tem mais esse poder mais. Porque agora nós estamos em outro patamar dentro do conceito evangelístico, né? Quando ele fugiu? Foi quando ele fugiu. Quando começamos a caminhar em paz, concedendo através da ira, dentro do nosso âmbito de influência. Nós agora, como é que ele vai fugir? Como é que ele fugiu de nós? Quando nós aprendemos a caminhar em paz com Deus. Agora a perguntinha, é possível expulsar o diabo de uma cidade? Bom, vamos lá. Tiago capítulo 4, verso 7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resista o diabo, ele fugirá de nós. Esse elemento, o elemento necessário para que o diabo obtenha jurisdição sobre nós, também nós, a ira, também é identificado por Tiago, quando ele traz referência a lutas e guerras entre nós. Ele fala lá no capítulo 4, né, ainda, no versículo 2, vocês cobiçam e não têm nada, e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazem guerras. Nada têm, porque não pedem. Tá aí. É porque nós preferimos guerrear. Não entrar na batalha. Eu sou polêmico mesmo, já viu isso já? Eu sou polêmico mesmo. Eu sou uma pessoa que cria eu falo mesmo. Cuidado, que você faz. Você está criando guerra, está criando ira.
né? Isso não é evangelismo, né? Então, tomar cuidado com isso. Resistir o diabo antes de resistir o diabo, eu tenho primeiramente de me sujeitar a Deus, como lemos aqui no capítulo 4, verso 7 de Tiago. Eu tenho que me sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é estar debaixo do domínio de Deus, vestido das armaduras de Deus, né? Então, senão, não adianta nada. Havendo identificado a relação de causa e efeito entre lutas e o condenar e essa proximidade satânica, Tiago nos diz, então, que é possível expulsar o demônio de perto de nós. Quem falou que não é possível? É possível, sim. Estou propondo que isso signifique que é possível expulsar o demônio de uma cidade de forma literal. Literalmente falando, nós podemos expulsar Satanás da nossa cidade. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Pregando a paz, transmitindo a paz, trazendo equilíbrio espiritual para a cidade. A igreja nem ficar na guerra, quer fazer as suas passeatas, as suas caminhadas, vão fazer em paz, sem abusar de nada, né? Não é contra aqueles que têm uma mente diferente. Ao contrário, nós temos que ser a luz para eles, mostrar para eles qual é o caminho, o caminho, esclarecer para eles a verdade. E às vezes nós escurecemos mais ainda, né? Tiago não está mostrando como uma pessoa pode fazer o diabo fugir dela, mas como o corpo de crentes, consequentemente, a região onde esses vivem, pode ficar livre da presença satânica. É simples. A igreja tem esse poder. É só nós pregarmos a verdade. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. Se nós aprendermos esse princípio, essa verdade, as coisas vão mudar. Trazer paz. Em vez de ir para a rede social, falar besteira, falar coisas que não, vamos pregar. Trazer a paz para as pessoas. Ele dirige a sua epístola, mas aos 12 tribos de Israel entre as nações. Ele fala sobre usando ali, entrando dentro das 12 tribos dispersas nas nações, entre as nações, né? Quando quase todo o capítulo 4 é escrito de forma plural. Então ele diz, resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Da igreja. Ali não estamos falando de coisa individual, ele está usando o coletivo, a igreja, ou a congregação, o povo dele, para fazer isso. A implicação é inevitável. É possível expulsar o diabo de nossas casas, de nossos bairros, de nossas cidades e de nossos estados. Por expulsar, estou querendo dizer, tirar a mão de Satanás, o controle que tem desfrutado durante todo o tempo no mundo espiritual, para que a igreja passe a ter essa vantagem. A igreja tem que ter vantagem. E aí você vai, a igreja é aqui e tem um ponto de tráfico aqui. A igreja não está sendo luz. Me perdoe, amado, não está sendo luz. Nós precisamos alertar sobre isso. Não é chegar a expulsar, não. É trazer a paz. Eles mesmos vão, por si mesmos, largar aquilo, ou ir para a igreja, ou ir para outro local. Mas para isso eu preciso trazer a paz. Não é confrontar, não é brigar com as pessoas sobre isso, não. Não é ficar ali usando o microfone para fazer aquela oração alta. Senhor, esses vírus expulsos. Não. Não é isso, é paz. Nós somos a luz, nós somos os inteligentes da cidade. Por que isso não está acontecendo? Ai. Se o princípio é tão simples e tão claro nas Escrituras, por que não enxergamos durante todos esses anos? É porque, mesmo depois de revelado, persistimos em não lançar mão deles. Esse é o problema. A minha filosofia que prevalece, não é a filosofia bíblica. Não é o que a Bíblia diz, é o que eu penso. E seja esse o problema. A resposta não está numa arma que o diabo usa livremente, porque nem passa pela nossa cabeça que ele tem acesso a isso. Para descobrir aqui a arma, e essa como o restante da nossa armadura deve ser usado. É descobrir como é que eu devo usar
a minha armadura. Aí a gente vai dar sequência nos restantes do nosso estudo, como fazer isso, né? A partir de semana que vem, na próxima aula, na próxima unidade, vamos dizer assim, que é a unidade 4, a gente já vai desenvolver isso já nas aulas que vamos dar aqui. Eu conto com você. Mas como é que vai desenvolver isso? Como é que faz isso, pastor? Vamos ver aqui, né? Isso na prática. Tá bom? Nós terminamos mais uma unidade, graças a Deus foram 6, né? Meu Deus do céu. Demorou tempo para poder terminar isso, né? Mas terminamos. E semana que vamos começar com várias partes também, porque o assunto é bem longo, bem extensivo, ok? Deus te abençoe a sua vida. Vamos continuar conosco. Avise para outras pessoas que aqui no canal do Instituto de Dascalo temos uma série de mensagens, de cursos que vai edificar a sua igreja, edificar a sua vida. E eu estou aqui pronto. Se quiserem, né, que até mesmo ministramos isso na sua igreja, será um grande, imenso prazer. Só temos tempo e sabemos como nos organizarmos para isso. Aí a gente vai fazer também. Estou à disposição. Esse é meu trabalho, essa é a minha chamada. Foi para isso que Deus me colocou nessa terra, para poder fazer esse trabalho, né? Eu estou contando com você para que você compartilhe isso, para que você divulgue isso, porque esse assunto sobre evangelismo de oração, esse curso, ele é importantíssimo para a evolução e o andamento da igreja e para mudarmos muita coisa na nossa cidade, no nosso país e no mundo afora. Deus abençoe.